bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lara, eu sou professora de Química de algumas turmas do primeiro e do segundo ano do ensino médio. E a aula de hoje vai ser voltada para o pessoal do primeiro ano e o tema vai ser a respeito de tabela periódica. Então, eu vou começar a apresentação aqui para vocês. Então, tabela periódica. Muitos de vocês já devem ter se deparado com essa tabela periódica em algum filme, algum documentário, alguma apostila de química. E a primeira pergunta que todo mundo me faz: professora, eu tenho que decorar a tabela periódica? Não. Essa tabela periódica ela vai servir como um instrumento de consulta. E o que nós devemos fazer é saber como consultar essa tabela periódica. Como vocês podem ver, eu tenho diversas informações, diversos números, diversos símbolos, cores diferentes, e é isso que a gente vai aprender hoje. Um pouquinho de saber como interpretar essa tabela periódica. Bom, lá no comecinho, a tabela periódica não era desse formato, nessa organização. Ela sofreu diversas alterações e o cara que é responsável aí pela primeira formação da tabela periódica, o considerado pai da tabela periódica, é Dmitri Mendeleev. Depois, no final dessa apresentação, eu vou disponibilizar um link para vocês verem a história, como a tabela periódica veio se modificando no decorrer do tempo. Outra coisa também que bastante gente tem dúvida e se pergunta é: o que são esses quadradinhos aí? Cada quadradinho desses é um elemento químico diferente. Atualmente são conhecidos 118 elementos químicos diferentes. Tanto é, se vocês observarem, eles são numerados aqui do número 1, em ordem crescente, até o número 118. Então, vamos lá. Para explicar melhor para vocês, eu escolhi um desses quadradinhos, que foi o oxigênio, para mostrar quais são as informações que eu tenho. Então, eu tenho o símbolo desse elemento químico, eu tenho o nome, eu tenho um número aqui na parte superior, que é chamado de número atômico, eu tenho um número na parte inferior, que é chamado massa atômica, eu tenho um símbolo e eu tenho um nome. O número atômico e a massa atômica nós vamos ver mais para frente. Só uma dica para vocês. Às vezes, dependendo da tabela periódica, pode inverter a posição, tanto do número atômico quanto da massa atômica. Então, como é que eu vou saber qual é qual se inverter a posição? Dica, prestem atenção. A massa do elemento químico sempre vai ser o maior número e o número atômico sempre o menor. Normalmente, eles estão nessa posição, mas se mudar, para vocês não confundirem, a massa atômica sempre vai ser o maior número. Tem outras tabelas periódicas mais completas também que tem números aqui no cantinho, do lado. Isso significa a quantidade de elétrons. Mais para frente vocês vão ver também a distribuição eletrônica, mais para frente vocês vão entender. Então vamos lá. Cada elemento químico vai ter um nome próprio e um símbolo específico. Normalmente, o símbolo é a primeira letra do nome. Então, exemplo, oxigênio começa com O símbolo dele é O. Outro exemplo que eu coloquei, o hidrogênio começa com H, o símbolo dele é H. O carbono começa com C, o símbolo dele é C. Porém, existem alguns elementos que repetem as letras, começam com a mesma letra, que é o caso do carbono e o cálcio. E aí, o que aconteceu, Para não ficar o mesmo símbolo, o que aconteceu? Os primeiros elementos, eles foram sendo classificados com a primeira letra, e os elementos que foram sendo descobertos posteriormente são classificados, né? O símbolo deles são com as duas primeiras letras, certo? Porém, acho que vocês já perceberam, existem alguns elementos químicos que não batem com o símbolo, que é o caso do sódio. O nome do elemento químico é sódio e o símbolo é Na. Professora, por que aconteceu isso? Porque a tabela periódica foi feita em latim. Então, muitos elementos químicos, se vocês observarem, que é o caso aqui, ó,
da prata, do chumbo, do ouro, não bate o nome com o símbolo. O símbolo da prata é a G, o símbolo do chumbo é PB e o símbolo do ouro é a U. Então, em latim, esses nomes são prata, significa argentum. Então, eles coletaram algumas letras aqui desse nome em latim e colocaram como símbolo. O chumbo é plumbum, por isso que o símbolo do chumbo é PB. E o ouro é aurum, por isso que o símbolo do ouro é AU. Tanto é que, como a tabela periódica é universal, o símbolo tem que ser o mesmo em todos os países. Mas os nomes foram sendo traduzidos, né, para a nossa língua, então por isso que às vezes não bate um símbolo com o nome. Prestem atenção na regra que eu vou falar agora. Sempre que eu vou colocar um símbolo, isso é regra, hein? Um símbolo de um elemento químico, se ele tiver apenas uma letra, essa letra tem que ser com a letra maiúscula. É o caso do nitrogênio. Uma letra, o símbolo vai ser maiúsculo. Se tiver duas ou mais letras, porque tem elemento químico que tem até 3 letras, o que vai acontecer? A primeira letra tem que ser maiúscula e as outras vão ser minúsculas, que é o caso do magnésio. Primeira maiúscula e segunda minúscula. Outra informação muito importante também e que todo mundo tem dúvida é: professora, por que os elementos químicos são coloridos? Será que o autor pintou de qualquer forma aí, do jeito que ele queria? Não. Cada cor significa uma coisa. Todos os elementos das mesmas cores quer dizer que eles possuem características parecidas. É o caso aqui, ó. Se vocês observarem nessa tabela periódica que eu disponibilizei para vocês, eu tenho vários elementos aqui verdes, né, um verde claro. Isso significa que todos esses elementos, todos esses quadradinhos possuem a mesma característica, ou seja, eles são metálicos. Todos esses elementos aqui, ó, nessa cor roxa, meio azulada, significa que esses elementos são ametais ou não metais. Esses elementos aqui, ó, rosinha, é o grupo dos gases nobres e o elemento aqui, pretinho, é o hidrogênio. Professora, o que significa? Qual é a característica de cada um? Então, vamos lá. Metal. Todos os elementos metálicos, eles possuem brilho próprio, eles são bons condutores de calor e eletricidade, e o único elemento que é metal, que não é sólido, a maioria, todos eles são sólidos, o único elemento metálico que não é sólido é esse aqui, ó, que eu tô circulando, é o mercúrio. Segundo grupo aí é o grupo dos ametais, e as características desses ametais são totalmente ao contrário dos metálicos, ou seja, eles não possuem brilho próprio, eles não são bons condutores de calor e não são bons condutores de eletricidade. O terceiro grupo aí é o grupo dos gases nobres, o próprio nome já diz, gases. Todos esses elementos aqui, eles estão no estado gasoso e nobre porque eles não interagem com nenhum outro elemento da tabela periódica, eles são os isolados. E para finalizar, o hidrogênio aí, se vocês repararem, é o único elemento que está na cor preta. Por quê? Porque esse elemento, ele é o diferentão da tabela periódica, ele possui características próprias, tanto é que eu não consigo encaixar ele em nenhuma outra família. Existem algumas tabelas periódicas também, que vocês vão encontrar, que tem aqui uma outra família entre metais e ametais, que é a família dos semimetais. Ou seja, eles possuem características intermediárias entre os metais e os ametais. Como essa tabela aqui ela é atualizada, então não apareceu, tá bom? Mas se tiver aí na tabela periódica de vocês, saiba que não está errado também. A próxima classificação aí, a próxima instrução que a gente tem que ter a respeito da tabela é a respeito da organização dos elementos. Cada coluna e cada linha de elementos não está à toa. Existe um motivo desses elementos estarem organizados dessa forma. Então, ó, sempre que eu tiver aqui a coluna, né, essa linha vertical, eu tenho o quê? Os grupos ou famílias. O que significa, Pro? Significa que todos os elementos que estão aqui, ó,
nesta coluna, nesta coluna, nesta coluna, todas as colunas, eles possuem também características parecidas. O que que é, Pro? Cada um desses elementos possui a mesma quantidade de elétrons na última camada. Como eu já disse nas aulas anteriores, cada átomo pode ter até 7 camadas, e cada camada cabe uma quantidade específica de elétrons. Então, isso quer dizer que cada coluna dessa, por exemplo, aqui, ó, a primeira coluna, quer dizer que todos os elementos dessa coluna têm a mesma quantidade de elétrons na última camada de valência. E aqui a minha linha, cada linha que eu tenho é chamado de período. E o que que significa isso, Pro? Todos os elementos dessas linhas também possuem características parecidas, que é a mesma quantidade de orbital, ou seja, a mesma quantidade de camada. Como eu disse, o átomo pode ter até 7 camadas. Então, a minha tabela periódica, se vocês observarem, vão ter 7 linhas. Uma linha para cada camada. Então, ó, deixa eu explicar melhor aqui. Pro, a parte da família, né, a cada coluna. Se vocês observarem, as tabelas periódicas de vocês vão ter um número em cima de cada coluna. Pode ser do número 1 até o 18, ou números e letras. 1A, 2A, eu tenho letra A e a letra B. Vou explicar para vocês o porquê disso. Então, olha só, o que que significa? Todos esses elementos que estiverem na primeira coluna, na coluna classificada como 1A, possuem uma característica igual, que é um elemento na última camada. Todos os elementos que estiverem nessa segunda coluna possuem uma característica igual, que é possuir 2 elétrons na última camada. Todos os elementos que estão aqui nessa coluna 3A possuem uma característica igual, que é possuir 3 elétrons na última camada. E assim por diante, 4 elétrons, 5 elétrons, 6, 7 e 8 elétrons. E as linhas, que são chamadas de períodos, significa que nessa primeira linha, todos os elementos que estiverem dispostos nela possuem uma camada. O seu átomo tem apenas uma camada. Na segunda linha, todos os elementos que estiverem aqui nessa segunda linha, quer dizer que os seus átomos possuem 2 camadas. E assim por diante. 3, 4, 5, 6 e 7. Se vocês contarem na tabela periódica de vocês, ela vai ter 7 linhas. Outra coisa também que todo mundo me pergunta é o seguinte: Pro, você explicou aqui, ó, A1A, 2A e pulou 3A, 4A. E essa parte aqui do B, ó, o que que eu faço com ela? O que que significa isso? Então, vamos lá. Sempre que eu tiver a letra A em cima de cada coluna, em cima de cada família, significa que essa família é uma família chamada representativa. Isso quer dizer que eles seguem a regra da tabela periódica. Todos os elementos com a mesma quantidade de elétrons na última camada. Aqui, ó, no miolão da minha tabela periódica, eu tenho a família B, chamada de metais de transição. O que significa isso? Esses metais, eles nem sempre seguem a regra, eles são os rebeldes da tabela periódica. Então, pode ser que, ora, ele tenha uma quantidade de elétrons na última camada e outra hora ele tenha outra quantidade de elétrons na última camada. Agora, a dúvida que vocês devem estar pensando aí desde o começo e que eu não expliquei ainda e eu vou explicar agora. O que é? Pro, por que que a tabela periódica tem essas duas linhas aqui separadas? Então, olha só. Conforme essa tabela periódica foi sendo criada, né, eles foram colocando os elementos com as características iguais, parecidas, em cada coluna e cada linha. Esses elementos aqui, ó, são elementos que foram sendo descobertos ao longo do tempo. E era para eles ficarem aqui no meio dessa tabela periódica. Só que percebam, se eu colocasse essa linha aqui no meio dessa tabela periódica, iria desconfigurar
totalmente a minha tabela periódica. Os elementos não iriam bater na mesma coluna. Então, por esse motivo, decidiu-se representar um elemento apenas no quadradinho, e aí colocar aqui, ó, família dos lantanídeos, do número 57 ao número 71. E eu representar todos os elementos que estão dentro desse quadradinho na parte de baixo. Isso quer dizer que aqui dentro, desse quadradinho aqui, estão os elementos do número 57 até o 71. A mesma coisa acontece com essa segunda família aqui, chamada de família dos actinídeos. É a mesma coisa. Dentro desse quadradinho estão todos esses outros elementos aqui. Isso porque, se eu colocasse esses elementos, eu iria desconfigurar toda a tabela periódica. E, para finalizar, uma coisa também bem importante, que às vezes, muitas vezes cai em prova de Enem, prova de vestibular, é o seguinte: cada uma dessas famílias que eu falei para você, que recebe o nome 1A, 2A, 3A, 4A, até o 8A, elas também possuem nomes próprios, nomes característicos. Muitas vezes, em prova, eles não colocam assim, família 1A, eles colocam um nome. Então, é importante saber também, tá? Então, aqui, ó, a família 1A recebe o nome de metais alcalinos. Qual que é a característica dela? Quer dizer que todos esses elementos aqui, eles possuem um elétron na última camada. Na família 2A, eu tenho os elementos dos alcalinos terrosos. Isso quer dizer que, nessa família, eu tenho 2 elétrons na última camada de valência. Aí, pulando aqui, né? Lembrando, eu pulo, porque o meio aqui, os meus metais de transição, eles não seguem a regra. Muitas vezes, uma hora está com um elétron, outra hora está com outro, então é complicado classificá-los. Família 3A, aqui, ó, família do boro, porque é o primeiro elemento, né, dessa coluna. Qual é a característica? Possuem 3 elétrons na última camada. Família 4A, família do carbono, 4 elétrons na última camada. Família 5A, família do nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Família 6A é a família dos calcogênios. Qual é a característica deles? Possuírem 6 elétrons na última camada de valência. Família 7A, família dos halogênios, possuem 7 elétrons na última camada. E família 8A, que é a nossa última família, a família dos gases nobres, possuem 8 elétrons na última camada. Mais para frente, vocês vão ver que isso que eu estou falando, possui um elétron, 2, 3, 8 elétrons na última camada, vai ser importante na hora que a gente for montar a nossa molécula, a nossa substância, né, a nossa fórmula química, a gente vai precisar utilizar isso, certo? Então, aqui para finalizar, eu disponibilizei 2 links para vocês, eu vou mandar aí no nosso grupo. O primeiro link é para vocês observarem como foi a história da tabela periódica, a evolução, é uma animação, é bem legal vocês assistirem, porque dá uma visão maior, né, dessa construção até os dias de hoje. E o último link aqui é a organização da tabela periódica. Às vezes ficou alguma dúvida, quer saber uma informação diferente, uma informação a mais, eu também disponibilizei esse link, certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido aí algumas dúvidas de vocês. E bons estudos. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Aí, é isso aí, galera. Voltei. E bons estudos e até a próxima. Um abraço a todos e até mais.